Olá, queridos, sejam bem-vindos aos Bons Frutos. Hoje eu estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês, a pedido do meu esposo, ele que me incumbiu dessa missão. E eu gostaria de compartilhar uns salmos e que você possa juntamente comigo meditar nessa palavra para que nós possamos frutificar diante da presença do Senhor. É o Salmos 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse versículo é um versículo muito conhecido nosso. Esse versículo eu me recordo dele desde a minha adolescência, do início da minha caminhada com o Senhor. Ele fez parte da minha vida, eu me recordo de ser um dos primeiros versículos que eu decorei, um dos primeiros salmos que eu pude estar decorando, guardando no meu coração. E hoje, meditando nessa palavra, nessa semana, o Senhor me deu esse salmo para estar compartilhando aqui com vocês. E o Senhor pôde assim ministrar no meu coração o quanto esse salmo é um salmo poderoso, o quanto esse salmo, quando nós aplicamos ele na nossa vida, grandes efeitos surgem, grandes frutos a gente pode colher. E eu me recordo que, talvez ainda na minha adolescência, eu pratiquei ele, eu entreguei meu caminho diante do Senhor e hoje eu vejo como ele foi grandioso na minha vida. Talvez naquela época eu não tivesse dimensão da grandiosidade que era, dos frutos que eu poderia colher. Mas para a glória do Senhor eu pude assim praticá-lo, tenho praticado na minha vida e tem sido uma grande bênção. E eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas para que assim como tem sido bênção na minha vida, na minha família, seja também na sua casa. O primeiro passo que nós temos que ter nesse versículo é a nossa entrega. Nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. E isso muitas das vezes não é uma tarefa muito simples, não é uma tarefa muito fácil, na verdade, nós entregarmos o nosso caminho para o Senhor. Porque quando a gente entrega algo, para você entender um pouquinho, nós precisamos entregar na mão daquela pessoa e não podemos mais tomar. Você vai dar, você vai entregar. E é assim que nós temos que fazer com o nosso caminho. Nós precisamos colocar ele na mão do Senhor e deixar com que o Senhor nos direcione pelo caminho que o Senhor quer que nós seguimos. Nós não podemos apenas ir trilhando a nossa vida, o nosso caminho como a gente quer, da maneira que a gente quer. Por quê? Porque o Senhor, Ele conhece o que é melhor para nós. Eu e você, a gente conhece o hoje, aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Nós conhecemos aquilo que nós já passamos, mas a gente não pode ver o nosso futuro, a gente não consegue ver lá na frente. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a nossa vida daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. Enfim, Ele sabe de tudo. Por isso, a melhor coisa a se fazer é nós entregarmos o nosso caminho e deixar com que o Senhor nos direcione. E o segundo passo que nós temos que ter, o primeiro, como eu disse, é entregar o nosso caminho ao Senhor. O segundo passo é nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Por quê? Porque não basta apenas nós entregarmos o nosso caminho diante do Senhor, mas a gente precisa saber como nós vamos tomar esse caminho, como que nós vamos ser direcionados, que caminho trilhar, e é o Espírito Santo que vai fazer isso na nossa vida. É Ele que vai nos dar essa clareza, é Ele que vai nos dar essa direção, é Ele que vai fazer com que as portas se abrem, com que o nosso caminho flua diante do propósito que o próprio Senhor já estabeleceu para que nós vivêssemos. E você precisa, querido, buscar uma vida de oração, de busca, de intimidade, para que você possa estar sensível a essa voz. Como você vai ouvir essa voz? Você precisa buscar o Espírito Santo, orar, ter uma vida de jejum, uma vida de busca, de intimidade, porque daí sim você vai ter certeza daquilo que o Senhor quer, daquilo que Ele deseja para a sua vida. E o terceiro passo, o primeiro eu disse que é você entregar o teu caminho ao Senhor, o segundo é buscar uma vida de intimidade com o Espírito Santo, de relacionamento, e o terceiro passo é o que o versículo diz, confiar no Senhor. Você precisa confiar em Deus. Confiar é você ter plena certeza de quem é o nosso Deus que nós servimos, do que Ele pode fazer por nós. E aí eu gostaria de ler mais uma palavra para você, um versículo grandioso que já diz tudo. Olha só o que diz lá em Isaías 55, do versículo 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Lindo, né, amados, esse versículo? Ele já nos diz tudo. Ele diz o quê? Que os caminhos do Senhor, eles são muito mais altos do que os nossos, os pensamentos dele. Então, talvez você tenha um sonho, você tenha um caminho que você deseja trilhar, mas o de Deus é muito melhor, é muito maior do que o seu. E aí sim, queridos, vem o quarto passo,
que é o que a gente tanto espera, o finalzinho do versículo aí que diz que o mais Ele fará. E aí sim, queridos, quando você aplicar essas coisas na sua vida, você entregar o teu caminho ao Senhor, você buscar uma intimidade com o Espírito Santo e você confiar no Senhor plenamente, o mais Ele fará sobre a sua vida. Esse mais Ele fará implica no quê? Implica que você vai viver aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você deseja, que você sonha para a sua vida e muito mais. O Senhor vai te surpreender quando você aplicar essas coisas na sua vida, quando você de fato entregar o teu caminho ao Senhor, você se surpreenderá com aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, aonde o Senhor vai te levar. Você vai viver grandes coisas da parte do Senhor, muito mais do que você pode imaginar. Você vai viver coisas que você nunca nem pensou. Por quê? Porque o caminho do Senhor é muito mais alto. Amém, queridos? Era essa palavra, um simples versículo que eu gostaria de deixar para o seu coração, mas que eu creio que quando você aplicá-lo sobre a sua vida, grandes frutos você colherá e viverá grandes coisas da parte do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Esse é o meu desejo, que essa palavra te faça frutificar, assim como tem feito na minha vida, na minha casa. Em nome de Jesus, amém? Um grande beijo, um abraço no teu coração e até a próxima oportunidade que nós tivermos. Eu estarei aqui junto com você novamente, compartilhando uma palavra do Senhor ao seu coração.